Uma das coisas que caracteriza a existência humana é o fato de que nós estamos o tempo todo numa relação que é muito própria ao ser humano, né? Muito diferente de qualquer outro ente que está na natureza, né? Que é o fato de que a gente está aqui, a gente vive as experiências, mas a gente não somente vive as experiências, mas a gente sabe que essas experiências existem. Em filosofia a gente chama isso de transcendência, ou seja, nós somos imanentes, nós estamos vivendo as coisas, estamos no tempo presente, mas nós temos sempre uma dimensão de porvir, aquilo que a gente poderia chamar de transcendência. Isso caracteriza a existência humana, né? Ou seja, sermos imanentes e sermos transcendentes. Isso significa que é dada ao homem uma possibilidade que talvez o animal tenha uma noção, as plantas certamente não têm, que é a noção de que nós estamos passando pelas situações, mas a gente tem sempre essa dimensão do que a gente pode vir a passar, né? Essa dimensão que eu já falei anteriormente, que a gente chama de porvir. Essa condição, ela significa, em outros sentidos, ela está querendo dizer o seguinte: nós o tempo todo estamos imersos em um risco, né? Viver é um risco, sempre presente. E é um risco que nós sabemos que corremos, né? Então, se eu tenho alguma coisa, eu posso perder. Se eu estou vivo, eu posso morrer. Se eu tenho um amor, eu posso perder esse amor que eu tenho. Isso é uma condição que é incontornável. Ela não pode ser resolvida. Ela não pode ser resolvida porque ela é própria da existência. Se ela não pode ser resolvida, ela tem que ser suportada. E uma das maneiras que muitas vezes a gente tem de suportar isso é negar isso, né? É viver como se isso não existisse. Ou seja, viver numa sensação de segurança que será sempre uma sensação ilusória de segurança, se isso significar uma segurança absoluta, porque ninguém pode ter uma segurança absoluta em nenhum momento da existência. Essa condição, algumas tradições, né, inclusive tradições religiosas, como o budismo, chamam isso de impermanência, né? Ou seja, o fato de que a todo momento as situações estão em imutabilidade, estão em constante transformação, e que a realidade que a gente constrói, ela sempre e a qualquer momento pode ser desconstruída, e ela é a todo momento desconstruída, né? Momentos como esse que a gente está vivendo, com essa crise aí, que envolve o coronavírus, né, faz com que essa condição que muitas vezes a gente vive dela esquecido, né, vive apartado, ou seja, não pensa muito nisso, isso fica mais visível, isso fica mais presente, porque o tempo todo eu ligo a televisão, eu ouço falar, eu vejo um noticiário, a todo momento eu estou tendo que lidar com o fato de que as pessoas estão morrendo, ou as pessoas podem vir a morrer, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço. Isso tudo faz a impermanência se tornar muito presente, né? Então aquilo do qual a gente muitas vezes escapa por uma série de mecanismos se torna muito presente. E a maneira como o ser humano tem de lidar com isso é normalmente através da ansiedade. Que a ansiedade a gente poderia dizer que é como se fosse um certo alarme, né? Um alarme que ele dispara para nos apontar um pouco a presença do risco, né? O problema do alarme é que o alarme, para que ele tenha validade, ele precisa me apontar para os grandes riscos, né? Se eu tenho um alarme na minha casa para me apontar algum tipo de invasão, ele é fidedigno se ele me apontar a hora que entrou alguma pessoa dentro da minha casa. Se o alarme começar a disparar o tempo todo, todo momento, esse alarme ele já não tem mais validade. Não tem mais validade porque ele já não está mais me apontando um determinado risco efetivo. Ele está o tempo todo apontando a presença do fato de que alguém pode entrar na minha casa, né? Que é um pouco o que da diferença da ansiedade normal, do medo patológico, né? É o normal que a gente às vezes tem alguma apreensão em relação ao futuro, ou que a gente tenha um medo de alguma situação que possa gerar algum risco. Agora, se eu me vejo tomado pelo medo, se eu me vejo tomado pela ansiedade,
Isso significa que eu estou com um alarme que já não está mais me apontando o risco que eu preciso ter atenção. Não porque não exista risco nenhum, porque como eu já falei, o risco ele é incontornável, ele não pode ser resolvido, ele é próprio da vida. Mas porque eu estou qualificando riscos que deveriam ser parte da vida, que eu, portanto, preciso lidar com eles, como num caráter de uma grandeza que eles não precisam ter. E aí a pessoa se deixa muitas vezes dominar ou levar por um determinado sentimento que é um sentimento de ameaça constante. E aí a gente tem propriamente uma sensação de medo, uma sensação de ansiedade que se transforma muitas vezes em algo patológico, né? A gente tem vários caminhos para lidar com isso, né? Caminhos, por exemplo, medicamentosos, caminhos psicoterápicos, e temos hoje muito o que a gente tem falado muito, né? Na própria psicologia, na psiquiatria, que são as técnicas meditativas, mindfulness, né? Que são técnicas, na verdade, que procuram, de alguma maneira, produzir uma atenção no tempo presente, de forma em que a gente possa, por esse processo, conseguimos nos focar na experiência efetiva que nós estamos vivendo e estabelecer algum nível de domínio sobre essa experiência de apreensão que, como eu disse, ela não pode ser contornada porque ela é própria da vida, né? É preciso, a sanidade psíquica envolve a necessidade, na realidade, de a gente relaxar um pouco na incerteza. Certeza absoluta ninguém pode ter, mas é preciso que a gente relaxe um pouco na incerteza, ou seja, aceite um pouco os riscos que são próprios da vida. Então agora, nesse momento do coronavírus que a gente está vivendo, existe algum risco? Existe. É preciso a gente ter cuidado? Mas também é preciso a gente ter cuidado para que a gente não se deixe levar por essas sensações, de maneira que o risco assuma uma proporcionalidade que ele efetivamente não tem. E essa proporcionalidade ela é fruto não do que estatisticamente pode nos afetar, mas é fruto das nossas projeções mentais e das nossas necessidades de controle sobre o que pode vir a acontecer. Então há uma série de estratégias, uma série de medidas, exatamente para a gente conseguir aprender a relaxar um pouco e aprender a suportar esse risco, como eu disse, é próprio da vida.